Olá, amados de Deus. Que alegria estar em contato de novo com vocês através desse nosso programa. Você sabe aqui o nosso objetivo é anunciar o Evangelho, a boa notícia, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o Deus que se fez gente, que se fez carne, que habitou entre nós e que mediante a sua graça Ele pode habitar em nós e sermos deste modo casas, tabernáculos, santuários do Deus Altíssimo. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/piblondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Você pode ser, de fato, um aliado nosso. Nós contamos com a sua participação efetiva, com a sua colaboração para que este programa se mantenha no ar. Nós precisamos de recursos, nós contamos com as suas orações, nós precisamos do suporte espiritual. E divulgue para que este programa se espalhe e alcance mais outras vidas para a glória de Deus. Nós vamos às indicações de leitura desta semana e já que a gente volta. E aí, olha que livro. Escola da Obediência, Andrew Murray. O caminho da verdadeira espiritualidade. As Escrituras, elas nos declaram que Jesus, embora fosse Filho de Deus, Filho do Deus eterno, ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E foi somente após ter sido aperfeiçoado e aprovado na escola da obediência que ele se tornou o autor da salvação para todos os que lhe obedecem. Depois disso, a palavra de Deus nos adverte: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Esse livro é um livro clássico, a literatura dos clássicos. Andrew Murray foi um pastor na África do Sul, século XIX, homem precioso. Este é um livro de tirar o fôlego, na escola da obediência. Não deixe de ter esse livro na sua estante. É a nossa indicação aqui. Deus abençoe a sua leitura. Na Ótica Higienópolis você terá um atendimento diferenciado com as melhores opções de lentes e armações para a sua qualidade de vida, sem abrir mão da estética e moda. E o melhor, você não paga mais por isso. Hoje nós vamos tratar um pouco sobre a visão do invisível. A visão invisível. Um vírus virulento deu uma reviravolta no mundo e virou as pessoas de cabeça para baixo. O pânico tomou conta do planeta. Há um medo generalizado, há uma série de medidas sendo tomadas de lavar mãos, de álcool gel, de uma série de coisas por causa de um vírus invisível.
nada mais que um ser acelular, invisível ao olho nu, e que deixa um monte de óbitos e fecha uma enxurrada de empresas e desemprega uma multidão de empregados e que mete medo na quase totalidade da população do planeta. Que vírus violento esse, não? Terrível. O vírus ou os vírus são os únicos organismos unicelulares da Terra atual. Eles são antiquíssimos. São seres muito simples, pequeninos. São micro, formados basicamente por uma cápsula proteica envolvendo o material genético. Alguns até mostram que ele não tem vida, que dependendo do tipo de vírus pode ser o DNA, o RNA ou os dois juntos, que é chamado de citomegalovírus, e mas são todos muito pequenos, invisíveis a olho nu, mas que têm um poder de penetrar nas nossas células. E este ser invisível, e assim repito que nem vivo é, causar tanta paura, tanto medo, tanta angústia, tanta preocupação. Eis aqui o X da questão. O vírus é mortal. E o temor da morte é fatal. O ser humano tem um medo terrível da morte. A raça de Adão vive o tempo todo com medo de morrer. Uma realidade invisível, pois ninguém jamais viu a morte. Mas ela, nós vemos os seus traços, as suas pegadas. Mas ela é uma realidade apavorante. A morte é um substantivo abstrato, designando um estado real, mas que não podemos ver, pegar ou pensar, ou pesar. Nós não podemos nem imaginar o que é a morte. O mundo invisível é muito mais assustador do que o visível. E ele é muito mais vasto. Tanto o micro como aquele transcendente. O diabo, por exemplo, o diabo, o inferno, a morte, são realidades invisíveis. E não podemos constatar, não podemos passar por um laboratório. Contudo, eles são reais e são marcantes e são fatais. Na verdade, o mundo invisível é muito mais real do que o visível. Muito mais. Tanto o mundo invisível do lado bom, como o mundo invisível do lado mau. Tanto o visível, isto é, Deus, o céu, a fé, os anjos celestiais, que são realidades invisíveis, que a gente vai dizer assim, do bem, como o lado mau, o diabo e as suas hostes, são realíssimos.
Só não podemos entrar no campo da ciência, da constatação física, da percepção dos nossos sentidos. O que gostaria de chamar a atenção, entretanto, é que um vírus invisível, mas mortal, gerou horror no planeta. Gerou um pânico. Embora a grande maioria das pessoas não leve em conta a consequência maligna das potestades invisíveis nos lugares celestiais. É inacreditável como isso acontece. Essas pessoas ciosas são capazes de tomar as medidas mais radicais para se proteger do vírus. Contudo, nada, absolutamente nada, para se resguardar das influências dos poderes invisíveis das trevas. Nada. Até muita zombaria sobre essa realidade, dizendo que isso não existe, que isso é pura invencionice de gente que tem medo das trevas. A principal artimanha de um ser moral invisível é tentar provar que ele não existe e que a sua atuação não passa de uma impressão idiota de gente tola. Que tudo isto é pura bobagem de gente que não tem o que fazer. Há um trabalho muito grande. O pregador inglês do século XIX, um homem de Deus extraordinário que foi conhecido como o príncipe dos pregadores, C.H. Spurgeon, ele disse de um modo muito picante, muito assim provocante, dizendo assim: certos teólogos de hoje, eles não creem na existência de Satanás. E é estranho que filhos não creem na existência do próprio pai. É provocante isto. Mas muitos pastores e padres que duvidam da existência do maligno, da obra dele, e consideram isto contos da carochinha, contos para aterrorizar crianças pequenas. Mas ninguém pode alegar que é ignorância da existência de Deus. Ninguém. Pois pode-se ver claramente que existe alguém invisível por meio da ordem da criação. Você pode até criar essas piadas sobre as trevas, a obra das trevas, mas com relação à criação divina, é por isso que a Bíblia diz o nécio, diz o tolo no seu coração, não há Deus. A Bíblia, ela diz de uma maneira muito clara, em Romanos, no capítulo 1, ela diz de uma maneira muito evidente que a ira de Deus, a ira divina, é despertada pela falta de confiança do ser humano em Deus, por erros repetidos, pelas mentiras acumuladas e pela manipulação da verdade. Mas a verdade essencial sobre Deus é muito
clara. Abram os olhos e vocês poderão vê-la. Se analisarem com cuidado o que Deus criou, vocês serão capazes de ver o que os olhos não enxergam. O poder eterno, por exemplo, e o mistério do ser divino, a natureza divina, claramente se percebem. Portanto, ninguém tem desculpa. Quando você olha a criação, quando você olha esta flor, esta planta, essa hortênsia, ela é muito inteligente para ser um acaso. Eu não posso dizer que essa taça surgiu de uma explosão, porque essa taça aqui evidencia muita ordem, muita capacidade inteligente por trás dela. Veja o que aconteceu. A humanidade conhecia Deus perfeitamente, mas deixou de tratá-lo como Deus e recusando-se a adorá-lo. Por isso foi reduzida a um terrível estado de insensatez, de confusão, que a vida humana perdeu o sentido. Nós vamos ter uma paradinha aqui por um instante e logo, logo estaremos voltando. A humanidade, ela se perdeu sentido, reduzindo a um terrível estado de insensatez e fingem saber tudo, mas são ignorantes sobre a vida, não sabem nem mesmo como a vida se manifesta. Procuram a glória de Deus que sustentam de uma maneira idolátrica. Trocaram a glória de Deus no mundo por imagens baratas vendidas na feira. É uma coisa terrível. Lamentavelmente, o visível aqui tomou lugar do invisível. E vemos a criação de Deus tão complexa, tão inteligente, mas não se vê o Criador por trás da criação. É impressionante. Eu vejo uma fábrica atrás dessa xícara, mas não consigo ver o Criador por trás do universo, por trás da criação. Nós concordamos com Jean-Jacques Rousseau que o relógio pressupõe um relojoeiro. Ainda que não o conheçamos, mas não aceitamos que o universo tenha um Criador. Olhando para o meu relógio, eu tenho que admitir, por causa de tanta engrenagem, de tanta ordem, que isto não pode ser fruto do acaso. Mas o ser humano inteligente olha para o universo e não percebe uma inteligência por trás desta ordem toda. Também ninguém pode negar a existência do diabo. Por quê?
porque nós vemos suas pegadas no mundo da malignidade, da maldade, da ruína, do caos, da destruição, do ódio, do desamor. D.L. Moody era um pregador americano do século XIX. Ele diz assim: eu creio que Satanás existe por duas razões. Primeiro, a Bíblia assim o diz. E em segundo lugar, eu já fiz negócios com ele. Eu também. E são terríveis os negócios com ele. São horríveis as consequências. O coronavírus é invisível a olho nu. E é também mortal. E há um mundo de gente com paura dele, com medo. A gente tem encontrado pessoas na rua que antes eram pessoas tão afáveis, que gostavam do abraço, agora elas olham para mim e me veem como um possível transmissor da doença e se afastam. Têm medo, estão preocupadas. Agora, o diabo é invisível, é o invisível Senhor da morte. E há um mundo incontável que não crê na sua existência. Sofrendo os efeitos, passando pelas lutas, mas não crê. Deus também é invisível. Mas houve um momento que esse Deus invisível se fez carne para que no Jesus histórico ele pudesse levar uma multidão do seu povo a morrer juntamente com ele na cruz de um modo invisível. E esta turma experimentar a libertação do medo, da culpa, da vergonha, libertação de si mesmo, libertação da opressão deste mundo, das cobranças dos outros. É uma obra invisível, mas profundamente experimentável. Depois dele cumprir esta obra invisível aos olhos humanos, ele deu a característica peculiar dos olhos da fé, que é ver o invisível no escuro, que é ver esta realidade que você não consegue enxergar. É você conseguir ver o invisível. Você consegue perceber esta realidade espiritual que Jesus Cristo realizou de sua morte e ressurreição, trazendo para nós uma realidade de que nós morremos e ressuscitamos com Ele. Então, se você vê isso, você tem fé. Ninguém pode alegar que é ignorante da existência de Deus, porque claramente existe algo invisível falando na criação. Ninguém. É o amor de Deus, do Deus invisível exteriormente, que supre toda a nossa vida interiormente. Eu consigo perceber as pegadas de Deus na natureza. Newton, ele dizia que quando ele subia no telhado da sua casa com um telescópio, ele enxergava as pegadas de Deus no espaço sideral, na magnitude das constelações. Ele enxergava. A fé
ela torna invisíveis as coisas visíveis, ausentes as coisas presentes, e faz com que as coisas que estão invisíveis e distantes fiquem visíveis e bem perto do Espírito. Há uma visão que olhos viram, que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, mas é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Os vírus são invisíveis a olho nu, mas causam pavor e geram pandemias. O diabo é invisível, mas gera um pandemônio de incredulidade, de fake news e uma rede de enganar tontos. Deus é invisível, mas capacita os seus filhos a vê-lo pela fé. Ora, diz o escritor aos Hebreus, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Como disse Santo Agostinho, nenhum homem diz Deus não existe, a não ser aquele que tem interesse que ele não exista. Agora quero dizer algo prático. O vírus é invisível e mata. O diabo é invisível e é o autor da morte. Cristo, o Deus invisível, tornou-se visível para vencer a morte e o diabo. E vencer isto para que você e eu experimentemos a verdadeira vida. Você e eu precisamos crer em Cristo para sermos libertos do pavor da morte e vivermos uma vida sem o peso da culpa, da vergonha e do medo. Olhe pela fé para Cristo. A fé não tem porta dos fundos. A fé se recusa a entrar em pânico. Você pode fazer muito sem fé, mas nada que agrade a Deus. Muitos acreditam no invisível que lhes gera medo, mas eu creio no invisível que me dá fé e que me demove do medo. Louvado seja o Deus da fé, que Ele alcance o seu coração e que você tenha uma nova vida em Cristo Jesus. Em nome do Senhor, eu falo isso de coração para coração. Até o nosso próximo programa, se o Senhor assim. Na Ótica Higienópolis você terá um atendimento diferenciado com as melhores opções de lentes e armações para a sua qualidade de vida, sem abrir mão da estética e moda. E o melhor, você não paga mais por isso.